você avalia que saiu o jornalismo nessas eleições? Ferido, arranhado, maior? O que vocês acham? Vocês, Rodrigo Carlos? Oi, gente, tudo bem? Prazer. Sempre que o Creso me chama, eu dou um jeito de vir, apesar de estar sempre enrolado nesse horário. Não sei se vocês sabem, ele falou, né? O jornal começa às 1h, então é o horário em que a gente fica mais pegado lá para fazer tudo. É o horário que a gente está resolvendo tudo. Então, hoje eu deixei minha editora executiva lá cuidando das coisas e vim aqui ficar com vocês, porque eu acho que é importante esse momento a gente trocar aqui. Ó, respondendo a primeira pergunta do Creso, cara, eu acho, meu sentimento é que o jornalismo sai fortalecido. E eu acho que ele sai fortalecido por uma questão muito simples. E talvez isso, aí a gente entra até na questão mais espinhosa de tudo, já começando mais difícil aqui, que é por que foi tão importante esse momento para o jornalismo, para nós todos, quem está trabalhando, eu acho que para quem está estudando ainda também, que é o seguinte, foi um momento em que o jornalismo profissional foi posto à prova mesmo, né? A gente veio de 4 anos, ou mais, né, na verdade, de fake news em cima de fake news, de grupo de Telegram propagando coisa que simplesmente não tinha o menor cabimento, e beleza, você vai tocando a vida. Só que quando você chega num momento de decisão em que as pessoas tomam suas decisões, se tomassem suas decisões pautadas, tudo bem, vamos supor que a pessoa tem uma opinião, mas a pessoa pelo menos sabe aquilo ali é um fato, ela está se baseando num fato, ainda vai lá. Mas quando ela se baseia numa mentira para tomar essa decisão, isso para nós é uma crise de credibilidade. Significa dizer que o nosso trabalho não está sendo bem feito, não está chegando em quem devia chegar. Então eu acho que, assim, de certa forma, acho que é uma vitória também do jornalismo profissional. Porque uma vitória, digamos assim, ainda difícil, ainda apertada. Acho que, como a gente falou, a gente estava falando, trocando ideia no WhatsApp, acho que em alguma medida a gente sai também em crise, porque, de certa forma, fake news está aí e cresceu. E eu acho que a gente, inclusive lá na Globo News e na Globo, a gente começa a se perguntar até que ponto a gente consegue entrar nesse buraco, furar essa bolha, né? Porque é difícil mesmo. E se a gente consegue manter simplesmente nessa estrutura que a gente está hoje, agora, falando do jeito que a gente fala, na TV e tal, não sei o quê, então a gente consegue se comunicar com essas pessoas. Eu, sinceramente, tendo a achar que não. Eu acho que nesse sentido a gente está perdendo muito. Eu acho que a gente, nos próximos anos, acho que já foi um momento da gente se reinventar, da gente se redescobrir, fazer coisas diferentes, para tentar furar essa bolha, mas a gente ainda precisa se reinventar mais. Eu acho que os próximos anos vão ser anos de desafio. Até porque essa disputa presidencial de hoje, a gente pode falar isso mais para frente, mas não acaba hoje, né? Ela é uma pré-disputa de 2026 e talvez até de coisas piores que a gente possa ter pela frente. Então, é um desafio. Eu acho que a gente vai ter que se pensar em como fazer jornalismo profissional chegar no WhatsApp das pessoas, no Telegram das pessoas e combater fogo com fogo. Mas ainda acho que hoje a mídia profissional e tradicional venceu. Por pouco, mas venceu. Você usou uma frase que eu achei muito interessante aqui no Apronto, que é esse lado aprendeu as técnicas do jornalismo. Fala um pouquinho mais sobre isso com a gente. A gente está falando aqui, antes que assim, e aí entrando um pouco no artigo da Folha, que eu concordo em parte. Por quê? Porque eu acho que esse pé, a gente chama de pé, né? Que é o fim do artigo dele, desce a porrada na gente, tal, não sei o que é o papel do ombudsman mesmo. Mas aí ele fala lá, é natural que exista um esforço de acomodação das instituições, o país está tensionado e o caminho para a pacificação será longo. Beleza. Então, assim, qual é a questão em que todas as manchetes ali, você vê que ele mostra todas ali, inclusive do próprio Grupo Folha, e aí eu vou na do G1, que é mais caso vocês não saibam, G1 e TV Globo são a mesma coisa, tá? Vai cumprir a Constituição. Então, por que isso?
porque o Cresce está certo, você não pode ler o Bolsonaro de forma literal, nunca, é um erro. Mas acho que vocês já sabem disso. Qual é a questão também? Você não, mesmo você não lendo de forma literal, você não pode cair na artimanha do candidato do jeito que ele quer o tempo inteiro. E várias vezes o Bolsonaro joga uma casca de banana para o jornalista cair. Aliás, é o método dele, é isso que a gente estava falando. Eu disse para o Creso que o bolsonarismo, e talvez a extrema-direita no Brasil hoje, tem aprendido com os nossos métodos de trabalho. Ou seja, eles sabem nos pautar, porque eles sabem que se eles falarem um absurdo completo, fica difícil o jornalismo não entrar. Por vários motivos. Um, porque é da audiência mesmo, porque é absurdo da audiência. Eu posso contar um episódio aqui de, não me deixe esquecer, das manifestações, por exemplo, agora, né, golpistas. A audiência explodiu as pessoas querendo saber o que estava acontecendo e tal, não sei o que lá. E a gente tinha o quê? A missão de também falar de transição de governo. Era uma opção editorial, mas em relação à audiência, as pessoas estavam querendo ver tiro, porrada e bomba, né? E é normal, é um interesse normal. E aí qual é a questão? Se você for ler o Bolsonaro nesse dia literal, você não pode nem ler literalmente que ele vai cumprir a Constituição, nem ler literalmente que ele está condenando as manifestações e os bloqueios, nem ler literalmente que tá tudo bem. Mas você também não pode cair e aí eu acho que é o ponto que eu defendo aqui, que acho que por isso todos foram no mesmo caminho. Tudo que ele quer, né? Tudo que a extrema-direita quer neste momento é tensionar. Tudo que eles querem é tensionar. Então, o tempo inteiro eles buscam ataque, ruptura, o tempo inteiro. O que isso nos leva a ter como jornalistas? É o seguinte: se no momento em que estão todos os caras esperando os radicais loucos, esperando o que o líder deles vai dizer, para a partir dali tomar uma atitude, uma postura, é importante você, como jornalista, botar um pano também. Então, assim, ele foi lá, ele podia ter dado outros recados. Ele podia ter chegado e vamos incendiar o país. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele não tinha apoio, tem uma porrada de questão. Ele não tem força para dar um golpe, essas coisas todas. Mas, quando você reforça que ele vai cumprir a Constituição, você não está dizendo assim, Bolsonaro é bonzinho agora. Entendeu? Você não está dizendo isso. Mas você está dizendo assim, galera, acabou. A questão está enterrada, ele não tem força. Então é isso. Na verdade, não era uma forma de legitimar o Bolsonaro enquanto um grande líder estadista. Não é isso. Na verdade, é uma forma de dizer, vamos sim caminhar para uma pacificação, porque a eleição já acabou e ele está só falando sozinho. Inclusive, a transição nem depende dele. Né? Não depende, é uma questão de lei. Então, ele falando ou não, problema, é bom que ele fale, mas não é necessário que ele fale para que nada aconteça, ao contrário do que as pessoas fazem parecer. Então, assim, quando você, na verdade, faz a opção por manchetar e bater na tecla de que ele reconheceu a eleição do jeito escroto, mas reconheceu a eleição, e que ele disse que vai cumprir a Constituição, e dessa vez você destaca que ele vai cumprir a Constituição, é porque, nesse caso, é uma opção editorial de não ler literalmente, mas ressaltar um fato que vai pacificar mais do que jogar com ele, que é sempre causando, entendeu? Hoje em dia, acho que é um desafio para a gente, jornalista, é isso que eu estou falando, trabalhar neste momento. Por quê? Porque, tudo bem, a gente nunca pôde ler literalmente nenhum líder, beleza. Só que nesse momento é muito além disso. É você fugir, como eu estou falando, das cascas de banana que o cara joga. Então, você cobrir um fato desse ostensivamente, sendo que é um protesto pequeno, em várias capitais, beleza, mas pequeno, tem algum efeito prático? Nenhum. É um protesto golpista, entendeu? E você sabendo, e aí também tem a questão, o jornalista tem que estar bem municiado de informação, sempre. Senão ele vai provavelmente entrar numa furada sem saber. Então, assim, quais as informações que a gente tem? Às vezes a gente não faz nem sentido a gente passar. Nem todos, né?
Mas, assim, a gente tem a informação de que o Centrão já tinha abandonado o cara, né? Que os militares, em geral, precisam cumprir algumas ordens por questão hierárquica, mas não concordam, não vão se envolver diretamente nisso. Então ele ficou completamente isolado. Como você sabe disso, você sabe que, resumindo, dar tamanho a essas coisas que são pequenas, e como diz ali o texto, 5 a 15% da população, que é muita gente, mas que não é nem de longe a maioria, o que você está fazendo, no fundo, Mesmo se for para criticar, mesmo se for para descer a porrada e tal, não sei o quê. Você está dizendo que você está dando tamanho a uma coisa que não merece tamanho. Está dando visibilidade a uma coisa que não merece visibilidade. Então, o que a gente optou foi, não vamos cobrir inicialmente. Passou o dia e tal, não sei o que lá, a gente deu um registro pequeno no fim do dia, porque, claro, a gente não vai fingir que o fato não existiu. E, claro que no comentário, porrada, dizendo que é... E dando nome aos bois, né? Como a gente falou hoje de manhã, a gente estava até comentando que o Creso falou que viu no Fantástico ontem, manifestações antidemocráticas, atos golpistas e por aí vai. Inclusive, eu estava falando com ele que eu fiz semana passada, eu falei com a minha equipe, porque, às vezes, por questão de tarja, isso também é importante você saber. Parece que a gente, às vezes, quando vocês estiverem lá fazendo na prática, vocês vão ver que o negócio é chato. Porque o tarja é como uma manchete, né? Então, a gente tem um tamanho para cumprir. Isso aqui, em qualquer jornal ou TV e tal, não sei o quê, isso aqui é um número de caracteres que você tem que cumprir. E aí, o seguinte... Você tem que fazer caber uma frase que diga 1000 coisas, né? Nesse caso, eu pedi para a gente não, mesmo que seja por falta de espaço, se virar para colocar atos golpistas, manifestações golpistas, atos antidemocráticos, para pedir para a minha equipe inteira, sempre que for falar disso, e sempre que estiver lá, nem que seja em cima ou embaixo, se não der para botar, claro, na principal manchete, botar embaixo, porque era importante não dar àquele negócio um ar de normalidade que não tem. O quanto o que está nos Trending Topics pesa nas edições, né, nas decisões editoriais? Cara, muito boa pergunta. Seguinte, até anotei aqui para a gente falar disso, que é o seguinte, o que a gente também vive nesse momento? Que essa galera aí, de 5%, 15%, até eventualmente 20% da população, trabalha de forma muito engajada, né? Vocês sabem disso, então assim, o que acontece na prática é que muitas vezes pautas que não merecem essa importância toda, às vezes viram número 1 no mundo, no Twitter ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque os caras agem em manada, tentando fazer você ver aquele assunto ou polemizar aquele assunto. Teve um evento que eu participei com uma jornalista americana e ela fez uma pesquisa sobre o Facebook e ela apresentou para alguns jornalistas aqui no Rio. E ela falava o seguinte, que quando você, para a internet, né, para o algoritmo, quando você tensiona qualquer coisa, briga, quando tem muita gente... Imagina uma foto do Bolsonaro, qualquer coisa que ele vai postar. Vai ter uma porrada de gente, vai lá, mito, não sei o quê, vai ter uma porrada de gente dando porrada nele. E isso faz automaticamente com que aquilo, para o algoritmo, diz que aquilo ali é um conteúdo importante que você precisa ver. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, pesa e tem que pesar. Só que você tem que sempre fazer uma leitura para além do óbvio. Porque você sabe muito bem disso, que vai ter sempre uma milícia agindo para fazer aquele negócio crescer mais do que necessariamente merece. E, inclusive, é isso que eu estou falando aqui, às vezes pode ser uma coisa que aparentemente vai contra. Então, assim, saudação nazista, a gente pouco deu. Por quê? Também era um grupo pequeno, para a internet faz muito sentido, vai movimentar muito a internet, as pessoas vão querer rivalizar, vai dizer, olha aí, esses caras radicais fazendo saudação nazista, não sei o que lá. Para o jornalismo, não sei se vale, né, dar uma proporção grande para isso. Também era um protesto pequeno, entendeu? E tudo que eu estou falando, tudo que eles querem neste momento vamos causar, vamos tensionar e vamos ver onde a gente chega. Se todo mundo estiver muito nervoso, se a porrada estiver comendo. Vou dar um exemplo aqui que eu até lembrei de trazer, não vou conseguir botar a imagem aqui, mas não sei se vocês
pegaram a cobertura do fim dos bloqueios, né? Depois da PRF ter fingido que não ia conseguir tirar ninguém, e aí o STF agiu e tal, não sei o quê, os governadores todos começaram a usar polícias dos seus estados, polícias militares e tal, não sei o quê, para tirar os bloqueios. Em São Paulo, o Rodrigo Garcia, que foi citado no artigo, acionou a tropa de choque. E aí, a gente tem mais ao vivo, Globocop, não sei o quê, beleza. Tô eu lá, na verdade, antes de eu entrar no ar, era o meu jornal antes do meu. Aí começou lá a tropa de choque entrar, e aquele esquema, né? Tropa de choque é porrada. Começa um pouquinho, aí depois mais um pouquinho, aí não aguentei. Eu fui lá, tem tipo um supervisor, editor-chefe de um jornal, mas como se fosse, tem 2 horários de chefia de redação, né? Mas o diretor não estava lá ainda, ficou online, mas pelo celular. Aí eu fui lá, cheguei no cara e falei assim, a gente vai fazer isso mesmo? Tem certeza? Aí ele, qual o problema? Não sei o que, blá, blá. Aí insisti e tal, não adiantou. Eu fui pro meu lugarzinho e falei, quer saber? Cheguei no diretor e falei assim, você acha mesmo que a gente mostrar ao vivo essa situação desse jeito, nesse momento, vai ajudar ou vai atrapalhar? É isso que a gente está se questionando aqui. Mostrar um movimento pacífico, levando porrada da tropa de choque, de uma forma ostensiva. E aí começa a entrar numa porrada de questionamento que não precisa entrar. O uso progressivo da força, o que aconteceu, e não sei o que, antes mesmo daquilo efetivamente acontecer. Então você faz tudo o que o cara quer, tudo que ele quer, tudo que ele quer. Aí ele foi, me respondeu, não, fulano me disse que a gente está mostrando, mas está pacífico e está tranquilo. Eu falei, não está não. E aí depois disso a gente começou a dar uma segurada. Resumindo, consegui fazer a galera pensar 2 vezes. Mas para você ver que não é uma coisa fácil. Quando você está ali com aquela imagem na sua mão e você tem o poder de decidir se você coloca no ar ou não, e o tamanho daquela cobertura, e é uma coisa que acontece naquele momento ali, né? Você pode até saber que a tropa de choque a gente sabe, vai chegar e tal, não sei o que, a qualquer momento. Mas quando aquele negócio tá na tua mão, e você tá no ar, e você tem aquilo ali na sua frente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas acho que eu consigo. Vocês já viram um switcher? Aqui é onde a gente coloca o jornal no ar, tá vendo? Isso aqui é o espelho de um jornal e tal, não sei o quê. Aqui tem o cronômetro, pra você ver, uma porra das coisas. Aqui todas as câmeras do jornal, e aqui onde a gente monitora o PGM, que a gente chama, que é o principal, o seu jornal. Mas aqui, tem um monte de concorrente, um monte de TV. E um monte de linha, né? Que a gente recebe essas imagens todas. Então, assim, a gente vê muito mais do que vocês veem em casa, obviamente. Nessas 20 mil telas aqui, a gente recebe, entre outras coisas, todas as imagens ao mesmo tempo. Então, você sentado ali, você consegue avaliar, por exemplo, antes de colocar no ar, o que você vai colocar no ar. Então, eu consigo ver dali a tropa de choque o tempo inteiro entrando, jogando gás e tal. Mas você consegue falar, não, eu vou colocar agora, daqui a pouco eu tiro. E assim vai, você consegue dosar as coisas. Em relação à audiência nesse dia, que é o que eu ia dizer, a Jovem Pan, claro, vou falar aqui com todas as letras, cobriu ostensivamente todo esse tempo, porque para ela era interessante cobrir dessa forma. Inclusive, com questões editoriais super questionáveis e a forma de manchetar e tal também. Mas o que isso nos leva, né? Hoje em dia a Globo News é talvez o lugar da Globo que tenha mais concorrência, eu acho. E isso nos colocou outra missão muito difícil aí, a particular, né, no meu caso, e nosso lá da Globo News, que é uma questão de você nem sempre ter que poder simplesmente pensar na sua parte editorial. O jornalismo em geral, ele deve se guiar pelas questões editoriais. E ele não tem que pensar em audiência. Mas o Credo sabe que a gente vive disso. Então não adianta, se você não tem audiência, você também não vende. E é claro que essa pressão existe. Então, assim, você está com um jornal no ar, no caso que eu comando lá do Estúdio I. E se eu estiver perdendo para alguém, eu não posso fazer, não posso perder também. Então, nesse dia, por exemplo, a transição de governo já estava rolando.
Mas a gente teve que fazer uma opção editorial de, em determinado momento, a gente não perdeu, a gente nunca perde. Para vocês terem ideia, a gente tem, em geral, no mínimo, o dobro do que qualquer concorrente, do que o segundo colocado, digamos assim, que às vezes se varia entre CNN e Jovem Pan. Mas, em geral, a gente tem, no mínimo, nos piores dias, o dobro. E a gente geralmente tem mais audiência do que a soma de todos os concorrentes. E aí você pensa, então é tranquilo. Não, porque significa dizer que a gente tem que sempre manter um padrão muito alto de audiência, assim, de diferença de audiência. Então, quando isso começa a encostar pra gente, é o desespero na terra. O telefone toca sem parar, a galera enchendo o saco, desesperada, entendeu? Manda mudar o jornal e não sei o quê. Então, assim, é uma taquicardia geral. Porque a gente não pode. Aí tem que saber a hora que você vai pagar intervalo, que você vai sair, que você não vai sair. Nesse dia, com a Jovem Pan cumprindo loucamente esse negócio, a audiência apertou. A gente ficou na frente, mas a audiência apertou. Eu não vou lembrar quanto agora, mas eram coisas assim, centésimos de diferença. A audiência é medida por pontos, né? Então vamos supor que era uma diferença assim, 0,5 ponto de um para outro no máximo. E ali, a gente tem um negócio de medir audiência minuto a minuto, né? Quando você está no ar, você fica vendo a audiência lá minuto a minuto. Então é um desespero. Mas a gente teve que, nesse dia, se eu fosse pensar só no factual, e era um factual importante, eu abriria o jornal com os bloqueios. Mas a gente fez uma opção editorial por abrir o jornal com transição de governo. É muito mais chato ficar falando, o Lula isso, o Lula aquilo, vai escolher fulano, pode ser Beltrano, não sei o quê, falar 50 mil nomes, 50 mil coisas de política, e o Centrão isso, Centrão aquilo. É chato demais, não tinha imagem de nada, é só blá blá blá, é só conversa. Enquanto isso, os caras vão com imagem ao vivo. Quando vocês estão no ar ao vivo, como é que é a questão dos haters? Os caras que chegam e assim, globolicho para baixo, como é que tem um filtro? O que vocês fazem? A gente ignora. A gente ignora, porque é o seguinte, o Estúdio I é um dos poucos que ele tem um Twitter próprio, né? É pequeno até, mas ele tem um Twitter próprio, tem 150, 170, acho que tá 170 mil seguidores. E aí eu acabo tendo que ter uma gestão também de internet, que me dá um trabalho desgraçado. Mas assim, e aí eu tenho que ficar monitorando isso também. Eu fico com a hashtag aberta lá, Globo News, não sei o que, Estúdio I e tal. Cara, hater, depois de 4 anos pra cá, é terça-feira à tarde, é normal, você tem que lidar com isso. Até porque 80% dos haters são, se não robôs, não dá pra levar a sério. A gente até tem um negócio que a gente coloca lá, mensagem de celular, né, de internet e tal. A gente tem pouco usado, para falar a verdade, porque é difícil a gente usar. Tem um filtro, lógico que a gente filtra, mas assim, a gente usa muito, muito pouco disso, porque hoje em dia realmente não dá. Eu queria dar um exemplo aqui, eu queria falar de erros que a gente cometeu nessas eleições. E aí esse é um bom gancho. Mas assim, antes disso, eu ia comentar que o Cres falou que de leis, assim, né, de TVs que são concessões e tal, não sei o quê. Não sei se vocês sabem, mas existe uma questão da imparcialidade que não é só imparcialidade. Numa eleição, a imparcialidade passa também por uma questão de lei mesmo. Basicamente é o seguinte, a gente tem que dar obrigatoriamente o mesmo tempo para os dois candidatos. E isso é uma questão eleitoral. Se no final da sua cobertura, ou pode ser até diariamente, no final do dia, a campanha de algum candidato reclamar, você pode responder por isso. Inclusive, pode receber um processo por isso. Então, no final do dia, a gente tem que contabilizar quanto tempo você deu para um, quanto tempo você deu para outro. Isso acontece. Então, assim, na prática mesmo, essa imparcialidade na eleição tem a ver muito com esse negócio. Se a gente faz uma entrevista, entrando na entrevista, se a gente faz uma entrevista pro Lula, para a campanha do Lula, vai ter que fazer uma entrevista para o Bolsonaro. Com o mesmo tempo, mais ou menos no mesmo tema. E assim todo dia.
Bom, a gente chegou numa questão lá que era o seguinte: a gente precisava da voz, era importante dar voz para algumas pessoas e para a gente debater algumas coisas. E também porque para o jornalismo fazer entrevistas é importante, a gente tem que ouvir as pessoas. Mas como fazer entrevistas nesse período em que você sabe que um dos lados, como a gente costuma dizer, às vezes nem come de garfo e faca? Como? Como é que você dá voz, como é que você dá microfone para um cara que você sabe que ele vai falar mentira, que ele vai fazer acusação infundada e por aí vai? Então, assim, a gente chegou num dilema lá, num determinado momento, que você faz 1, 2 entrevistas, ok, que você vai ter uma pequena gama de malucos radicais, ou desonestos intelectuais, vamos dizer assim, né, porque nem todos são radicais, mas são ali de ocasião, você vai ter mais opção de escolha. Então você vai conseguir escolher um ou outro ali que come de garfo e faca. Beleza. Um político mais profissional e tal, não sei o quê. O cara vai tentar te enrolar, mas é uma relação profissional. Agora, em alguns casos, depois de um determinado momento, eu comecei a defender que a gente não fizesse mais entrevista. Aí a gente brigou e tal, não sei o quê, aquela coisa. E isso é normal de redação, tá? A gente sai na porrada com frequência sobre 1000 assuntos e diariamente. Então eu comecei a achar que a gente não tinha que fazer mais entrevista. Sadi queria fazer entrevista pra cacete. E aí a gente ficou nessa. Por quê? Porque era importante ouvir. É importante também fazer fonte, é importante uma porrada de coisa. Só que, qual o custo disso depois? Qual o custo de você fazer uma fonte, ou você entrevistar alguém que vale a pena, que vai dizer coisas importantes, ou que vai até te dar um furo eventualmente, né? E aconteceu muito. Repercutir aquilo nos jornais, em outros jornais no dia a dia, nos jornais da noite, enfim, nos jornais de rede, enfim. Mas a que custo? De você ouvir um maluco? Então, chegou um momento em que ficou muito difícil. E depois de eu já ter defendido isso, o que aconteceu? Erramos. E aí eu falei a importância de você estar sempre bem informado. Esse camarada aí, ele não é um cara que é muito conhecido, né? Ele não é um político antigo e tal, não sei o que lá. Tem político que você conhece, você sabe o que você espera dele, um Ricardo Barros da vida, você sabe o que você espera do cara. Mesmo ele sendo quem é, você sabe. Agora, você um cara desse, um Van Hatten, você não... Ele é um cara do Partido Novo, ele é um político novo. E aí me venderam de manhã, aquela coisa, eu tô lá enrolado, tomando banho, isso aqui, fazendo café. Aí chegam pra mim de manhã e falam assim, vamos entrevistar um cara do Novo, então... tá bom, pega qualquer um aí e tal, aquela coisa, sabe? Começa assim, pega qualquer um então, porque tem que cumprir a tabela, que você quer fazer uma entrevista boa, é isso que eu tô te explicando. Você tem que ter uma outra entrevista pra dar. Aí você assim, tá bom, pega, tá bom, vai, quem é o cara? Esse cara aí, tá bom. Aí eu ainda falei, dá uma olhada no cara, dá uma checada nele. Ele come de garfo e faca? Vamos ver. Não, come. Assim, eu ainda falei assim, Partido Novo, dá pra considerar que o cara é bolsonarista? Aí entraram na gente dele e falou, nossa, super bolsonarista e tal. Resumindo, o cara é mais bolsonarista do que um bolsonarista mesmo. Entendeu? E eu caí nessa de achar que tá tudo bem, porque era do Partido Novo, não sei o quê, parará, e me ferrei. Resumindo, entendeu? O pessoal me vendeu de manhã, minha produção me vendeu de manhã, e eu me ferrei. Foi isso. Eu devia ter avaliado melhor, eu devia ter parado para olhar eu mesmo, pessoalmente, as redes do cara, ver o que ele costuma falar, ver o nível de radicalismo do cara. Eu não estava bem informado em relação a ele, devia estar, não estava. Então, assim, e todo mundo falou, não, tranquilo, eu deixei, falei, então tá bom, vocês estão garantindo que o cara é tranquilo, né? Aí depois eu quis matar todo mundo, mas enfim. Eu tive que ir pro intervalo, já tinha passado o tempo da entrevista, meu chefe puto num grau. E aí, porque aí no final eu tinha que fazer pelo menos uma pergunta voltando ali e tal, não sei lá, já que a gente não dá pra terminar a entrevista assim, que ia ser pior ainda. E outra coisa que a gente sabia, evidentemente, aí vem a parte das redes, é que ele ia jogar nas redes sociais, e aí a gente ia apanhar pra caramba. Fomos pro intervalo, tivemos ainda até dar mais tempo do que a gente deveria ter dado, inclusive por causa disso, ou seja, ele me ferrou várias vezes.
E depois, não satisfeito, ele botou nas redes sociais, como eu imaginei. E o que acontece quando coloca nas redes sociais? O negócio tem não sei quantas mil visualizações, fora o que já estava no ar, mais 27 mil curtidas e por aí vai. Compartilhamento, não sei o quê. E não só isso, como a gente começou a ter ataque num grau, galera, vocês, mídia golpista, que não sei o quê, porrada, a ponto de, inclusive, muita gente dessa galera aí começaram a ameaçar a gente, ameaçando eu mesmo, a Sadi e tal, não sei o que lá. E a Sadi ficou, obviamente, feliz, né? Vocês devem imaginar. Então é isso. Um erro desse, às vezes, custa muito caro pra gente. Custa caro no ar, custa caro depois, porque o que você coloca hoje no ar, hoje em dia, e aí tem isso, a gente tá falando de furar bolha, não sei o quê. Cara, furar bolha é difícil, mas você tem que pensar que quando você, que tem ainda o poder de ser uma mídia tradicional, uma mídia mais forte, você coloca um negócio no ar, você não coloca um negócio no ar e ele só vai naquele momento, e hoje em dia não é mais assim, né? Ele só tem aquele momento ali. Não, ele tem 1000 outros momentos, a pessoa pode gravar, alguém pode gravar, o próprio cidadão em questão pode colocar nas redes sociais dele. Então, na verdade, existe um negócio que é uma cauda longa, né? Que chamam, que ele não acaba ali. Ele não é um último momento em si. Então, de certa forma, o poder de colocar um cara desse no ar é muita coisa, né? Você tem que sempre pensar nisso. Não só foi uma cagada no ar, como foi uma cagada que permeou ainda a internet, ainda sobreviveu, uma semana de cagada pra gente ter que administrar, entendeu? Erro ao vivo, é isso que o Cres falou. Vai acontecer. Ele acontece, se você... quando você entra no ar, se você entrou no ar 5 minutos e não errou, você tá feliz da vida, porque o normal é você errar. E aí, assim, a gente tem uma escola, especialmente no Estúdio I, que é o seguinte: erro faz parte, você assume e vai embora. Não há quem não erre na vida, no dia a dia de todo mundo, muito menos não errar no ar. E eu acho que também existem diferenças de conceito entre o lugar onde você tá. Por exemplo, acho que na rádio ao vivo o tempo inteiro, na Globo News, são situações em que errar é simplesmente naturalizado. Você assume, toca o barco. Tenta combater, toca o barco. Agora, na rede, por exemplo, a Globo Rede aberta, aí não, as coisas são muito mais planejadas, são muito mais fechadinhas, tem tempo para tudo, tá tudo lá certinho. Um erro para eles é o fim do mundo. É assim, a cabeça vão rolar. Para a gente, não necessariamente. Então a gente tem uma característica muito grande de erro normal do ser humano, quanto mais na TV. É óbvio que quando a gente briga muito assim no ar, isso às vezes tem impacto. Inclusive na forma de interromper o cara, na forma de combater um determinado problema ou não. Mas quando você está ao vivo, primeiro você resolve e depois você briga. Em geral é isso. Você primeiro vai lá, resolve o problema, depois você vê o que aconteceu, de onde surgiu, por que aconteceu, etc. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo de uma entrevista que pra gente para mim, particularmente, foi muito importante, porque vocês devem ter acompanhado, teve uma exploração da fé enorme, né, nesse período eleitoral, e a gente tinha um desafio nessa coisa de entrevistar um cara. A gente queria tentar achar um cara que desse, porque isso estava tomando uma proporção muito grande, especialmente na bolha, e a gente queria tentar entrar nesse assunto. E aí o que a gente está falando de o que é importante no trending topic do Twitter e tal, não sei o que lá. Isso já era importante. Por mais que era uma coisa pautada, né, pelo radicalismo ali e tal, não sei o que lá, ela estava ganhando uma força enorme que estava começando realmente a influir na eleição. Então a gente queria entrar nisso para não deixar aquelas vozes sozinhas falando um monte de barbaridade, um monte de atrocidade. Inclusive, pastor aí que foi recentemente, teve perfil retirado de rede social e tal, não sei o quê. Baladão, para citar um deles, enfim. Malafaia, a gente pode falar de vários aqui que vocês devem conhecer. E a gente não queria deixar esses caras falando sozinhos, porque a gente sabia que existia uma outra vertente, tanto do cristianismo, ou várias, então, que achavam aquilo realmente uma atrocidade, ou uma exploração da fé, ou enfim, um uso eleitoral da fé. E aí a gente tentou, conseguiu.
meu diretor pediu para a gente... Me pediu particularmente, falou assim, tá bom, mas procura você, um pastor, que pudesse falar. Eu já estava de folga em casa, era uma terça-feira, aí fiquei até 10 da noite catando o pastor. Aí fiquei olhando um por um, vi todas as entrevistas, eu não sei o que, parará. Eu já tinha minha família toda de evangélicos, então eu conhecia um pouco já. Pedi ajuda para Lilian também, que também acho que é filha de pastor, se não me engano. Mãe, né? Então, pedi ajuda para Lilian também. Falei, Lilian Ribeiro, que trabalha com a gente lá, que é âncora lá da Globo News também com a gente, é repórter, e trabalha há muito tempo na CBN. Aí eu falei, me ajuda aí, vou dividir aqui, vou pegar um, você pega outro, a gente vê o que que é. Bom, ela me ajudou nessa produção aí, a gente conseguiu catar uns nomes bons, e a nossa primeira opção era esse camarada aí, que é o Ed René Kivitz, que é um cara até bem famoso. Por que eu queria ele? Porque ele, desses caras, é o cara mais famoso, que eu queria um cara que tivesse alguma importância, alguma repercussão também, relevância na internet. Ele é o líder daquela comunidade de Água Branca? Ele mesmo. Então, e aí ele vinha fazendo já alguns discursos de contestação a esse discurso único da fé apoiadora da extrema-direita. Ela acabou também, pelo mesmo motivo, repercutindo bastante em rede social, o que foi importante porque era, na verdade, o nosso principal objetivo, né? Que além dela ir para o ar, ela atingisse essa bolha de internet também, e acabou rolando. Outra coisa também que eu briguei para isso aí é o seguinte, a gente vai botar um pastor que ele não é um cara, por exemplo, tinham outros pastores que tinham declarado voto no Lula e até participaram. Isso foi mais ou menos na época daquele negócio, soltando aquela carta de aceno aos evangélicos, justamente porque isso, de tanto problema que isso gerou para a campanha dele, né? E aí a gente não podia pegar um cara que tivesse vinculado diretamente à campanha do Lula, assim. Então, por isso, deu bastante trabalho. E o Ed René, ele era um cara que ele contestava esse uso político da fé, mas ele não tinha esse voto declarado. E aí, uma das brigas era o seguinte, se a gente caísse no erro, por exemplo, seria um erro gravíssimo, da gente colocar um cara que, tudo bem, podia até, de repente, falar bem e dar esse outro lado da fé, mas que fosse um cara que de alguma forma pudesse ser ligado ao Lula, o que eu ia poder, o que poderia gerar para mim? Inclusive aí que a gente estava falando de legislação nesse momento de eleição, que a campanha do Bolsonaro cobrasse que eu colocasse então um pastor bolsonarista para falar. Um André Valadão, um Malafaia. Imagina o que seria colocar um Malafaia ao vivo na Globo News, exatamente. Dar microfone para o cara ao vivo falar. E tem, claro, isso que a gente está falando. Uma coisa é você gravar com uma entrevista, que é um ambiente controlado. Outra coisa é você botar o cara ao vivo. Se ele está ao vivo, o máximo que você pode fazer é tentar interromper e tal, mas assim, ele já está falando a barbaridade. Ela já está saindo, não tem o que você fazer, né? Então isso aí foi uma das vitórias que eu acho que a gente teve, foi importante pra caramba nesse período, e acho que foi, na verdade, se não me engano, talvez, acho que foi um dos poucos veículos assim de TV que conseguiram achar e colocar um pastor para não deixar essa discussão tão única assim, tão monopolizada por esses caras que a gente conhece. Claro que o Malafaia e todo mundo se doeu, né? Todo mundo se doeu na internet, mas não precisei colocar. Outra entrevista que eu não vou colocar aqui, mas que também foi bem legal e que valeu a pena esse risco, esse outro lado aí e tal, foi do Amoedo. Porque foi uma entrevista, ele tinha dado entrevista na Folha, e que foi a primeira entrevista que ele declarou voto, e aí isso fez com que ele desse toda aquela repercussão, mas ele não tinha explicado muito bem isso, com aquela entrevista lá. A gente conseguiu fazer uma entrevista com ele logo depois, e aí a gente entrou mais profundamente nisso. O Partido Novo, aí ele falou que ele preferia ser oposição e tal, não sei o que lá, mas que ele pudesse ser oposição, enfim, foi uma entrevista que, além de ter repercutido muito bem, deu muita audiência e tal.
E foi curioso que o Partido Novo, do amigo lá, coleguinha, ele ligou pra gente enquanto a gente estava no ar. Ah, vocês não vão ouvir o Partido Novo? Eu falei, por quê? Falou com a Jerusa, minha produtora. Aí ela falou, o Partido Novo tá aqui me enchendo o saco porque tá querendo entrar. Eu falei, tá querendo entrar para falar de quê? Ah, porque eles não reconhecem e o Amoedo ainda estava no partido. Logo depois dessa entrevista ele foi expulso, não sei porquê. Né? Mas aí falaram, mas o Partido Novo, vocês não vão ouvir o Partido Novo. Eu falei, por que eu ouviria o Partido Novo? Ah, porque o que ele está falando não representa o partido. Eu falei, tudo bem, mas vocês não liberaram, aí você tem que estar bem municiado de informação. Vocês não liberaram a bancada para votar como quiser? Ah, liberamos. Eu pedi para ela perguntar, né? Então, qual o problema do cara estar falando uma opinião dele aqui abertamente? Não estou entendendo. Não, a gente liberou para votar em quem quiser, declarar voto em quem quiser, mas não no Lula. Eu falei, ué. Falei, mas peraí, que liberação é essa de voto, né? Aí eu falei, não tem sentido da gente ouvir. Então, vamos dizer, nesse caso eu achei legal lembrar desse exemplo, porque, entre aspas, eu neguei um direito de resposta de antemão, porque ele realmente não tinha sentido. E outro ponto é, a gente tudo bem, a gente acabou permeando o assunto do Partido Novo, mas a gente não estava falando sobre o Partido Novo. Não, assim, realizações eu acho que ele não vai entregar mais nenhuma. E eu acho que ele não está nem preocupado com isso nesse momento. Acho que ele vai estar preocupado mesmo em tentar encampar o discurso para sempre de vítima e tal, não sei o que lá. E tentar, não posso dizer, consolidar essa ideia ao longo desses meses. O que a gente tem de definição, assim, na cabeça, mais ou menos, de norte, é que rei posto, rei morto. Então, assim, é o contrário? Rei posto, rei morto. Tá rei morto, rei posto. Tá. Vocês entenderam, né? Enfim, mas é isso. Não tem mais sentido de você ficar dando grandes espaços para esse governo que foi derrotado nas urnas e legitimado por todo mundo, pelo universo inteiro, por todos os líderes mundiais, etc, etc. Então a ideia é, quanto a gente vai dar espaço que ele merece realmente. E pensar muito bem nos espaços em que vai ser dado para ele, por esse motivo. Então a gente vai fazer um esforço, é isso que eu estava falando, a gente vai fazer um esforço para falar de governo de transição, sim, para mostrar que as coisas estão caminhando, sim. Hoje vão ser anunciados, eu estava até de olho aqui nos nomes da transição, e que provavelmente vão ser eventuais ministros também, a gente sabe, um monte de cotado. Então a gente vai fazer um esforço para ficar em cima disso por esse motivo. Eu acho que o espaço de Bolsonaro hoje, no noticiário em geral, não só na Globo News e no Estúdio I, acho que ele tem que ser idealmente limitado ao tamanho que ele tem nesse momento, que praticamente é nenhum, porque ele não tem mais apoio de ninguém, ele não vai realizar mais nada em 2 meses, e ele ainda vai chorar as mágoas. Ele está desde que saiu, ele está lá internado, não faz praticamente nada, e é verdade. Então acho que é por aí. Eventuais acirramentos, se ele tentar, eu acho que ele não vai tentar abertamente, vai tentar só dessa forma aí, merecem o tamanho que a gente estava falando também. Hoje tinha uma... Isso é uma coisa interessante, por exemplo, a gente não costuma dar, editorialmente, protestos anunciados, a gente não faz isso. Então, por exemplo, hoje tinha rodando nas redes bolsonaristas que ontem e hoje é uma greve geral contra o comunismo, não sei o que lá. Greve geral, fecha, se você tem loja, fecha, que não sei o que, para desabastecer todo mundo, não sei o que. A gente não dá isso, né? Não sei como é que é na rádio, mas a gente não costuma dar isso. Porque a gente entende que a Folha dá, às vezes, né? A Folha tem uma outra política, mas assim, a gente entende que isso, de certa forma, ajuda a propagar, ajuda a informar que tem isso e não sei o quê, mesmo que seja com viés de crítica, acho que não faz sentido. E hoje, assim, vamos avaliar o tamanho. O tamanho é micro, como tem sido micro, vai ter o tamanho micro no noticiário também, se tiver, entendeu? Furar teto para a maior parte das empresas é um negócio puxado, né? Em geral, não sei se vocês sabem, mas assim, linha editorial, apesar das pessoas terem uma grande... Caraca, essa aqui tá escrito em qualquer site, né? Você entra lá, tá lá, linha editorial do fulano de tal é X.
em geral, são linhas que são a favor de responsabilidade fiscal e não sei o que, não sei o que lá. Então, por exemplo, furar-teto é uma questão problemática. Mas nesse momento, é isso, a gente age com mais cuidado, né? A gente age com mais cuidado, porque municiar, né, uma extrema-direita que tende a fazer atos golpistas e, apesar de dizer que não, influenciar esses atos golpistas, eu acho que é difícil. Então, assim, a verdade é que a gente vai falar, a gente até, o Daniel Souza, que é nosso comentarista lá, economista raiz, aquela coisa, ele já deu uma criticada leve nessa coisa, quero saber, aquela coisa, né, de sempre. Quero saber de onde que vai tirar dinheiro para aumentar o salário mínimo, ter aumento real, quero saber de onde que vai tirar dinheiro para manter os R$ 600 de auxílio, e etc. E aí a gente já viu que a resposta provavelmente é essa PEC de transição, mas que o valor disso é um negócio enorme. Então, ele já deu uma criticada leve, mas assim, com muito mais cuidado, com muito mais responsabilidade do que normalmente seria. Com certeza, vocês podem observar um noticiário que, passado esse período de dificuldade, né, em que ainda há uma sombra golpista no ar, com certeza o calo aperta. Eu estava ouvindo uma das comentários, a Miriam Leitão, né? E ela até, achei a postura dela, assim, super de, não, tem que resolver, porque o povo, até ouvi isso na CBN, não, porque tá, por isso que tem criança comendo bolacha não, eu sei, mas é que ela falou bolacha no ar. Bolacha? Ela criança comendo bolacha e sem merenda escolar e tal, sem reajuste do mínimo. Porque, assim, uma questão ontem que me incomodou, a Folha, até escrevi isso para o Carol no grupo de WhatsApp que eu tenho com ele, que eu falei assim, uma coisa me incomodou. Dos 25 ministeriáveis que a Folha deu ontem, 5 mulheres. Eu achei isso muito pouco, né? Eu acho que é uma questão que uma hora vai pipocar, entendeu? Porque, assim, e se você pensar o eleitorado feminino do Lula, as mulheres deram a vitória ao Lula, né? Assim, em grosso modo, mas foi muito maior a votação do Lula entre as mulheres. E quando você vê a composição ministerial, pelo menos esses 25 nomes, 20 homens a 5 mulheres, eu acho que isso vai ser uma questão que vai pipocar. Ele foi cobrado, vocês lembram, né? Num debate ele foi cobrado, não lembro qual agora, e ele saiu pela tangente ali porque ele não queria se comprometer, porque ele, como político experiente que ele sabia que ele podia ter que fazer alguns acenos ali, e ele não quis se comprometer, mas ele foi cobrado inclusive sobre isso, sobre o número de mulheres e outros diversidade em geral no governo, e ele não respondeu, ficou muito ruim para ele, mas é isso, é um momento em que você vai ter que segurar um pouquinho, até porque existe uma coisa que eu já cobri outras eleições e outras transições de governo, existe digamos assim, uma boa vontade com o governo que está entrando, por mais que isso seja difícil em alguns casos, mas assim, você tem que ter um tempo para o cara minimamente engatar e trabalhar, e você tem que ter um pouco de boa vontade com aquilo, não necessariamente tipo, já chegar de sola ali com uma coisa ou outra. Então, acho que esse tempo de boa vontade, ele é bem 2, 3 meses aí dessa transição. Provavelmente depois disso ele vai ser muito mais cobrado. E tem outra coisa que a gente tem que ter em mente, né? Ele não vai ter um governo fácil pela frente, acho que todo mundo sabe disso. Tem uma série de questões que ele vai ter que lidar que, enfim, ele vai ser muito cobrado. É assustador, então, a diferença de engajamento, né? Não, totalmente. Isso que eu estava falando, essa palestra que eu fui ver dessa jornalista americana aí que fez esse negócio do Facebook, ela falava exatamente disso. Por quê? Porque uma coisa é o seguinte, isso teve engajamento e tal, não sei o quê, também não é só esse o post, né? Também tem outros e tal, não sei o quê, também a própria Sadi postou e tal. Eu acho que o cara também postou.
são outros, né? Não é só esse. Mas mesmo assim, o engajamento da confusão é maior sempre do que o engajamento de uma coisa que simplesmente comunica e comunica bem e tal, e faz o papel dele bem. Mas uma coisa é assim, o engajamento que gera discussão nos comentários e tal, não sei o que lá, ele vai sempre, sempre, sempre gerar mais... De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas qualquer coisa polêmica, né? Então, assim, qualquer desses caras hoje em dia, que inclusive cresceram muito, né, no período do radicalismo ali da extrema-direita, profissionais, eu digo, né? A gente pode citar alguns aqui, Constantino, quem mais? Fiuza. A Jovem Pan, né? Só ia ali, Augusto Nunes. Depois foram todos para a Jovem Pan, foram todos cooptados pela Jovem Pan. Mas assim, esses caras, eles cresceram por quê? Porque existe público para isso, que quer ouvir essas coisas, que quer retroalimentar aquele desejo de bolha, e isso faz com que eles tenham um engajamento enorme, mesmo que seja com uma polêmica. O Constantino sempre foi um cara polêmico, que gosta de polêmica. Por quê? Porque isso fez... Ex-aluno da PUC. Pois é, mas isso fez dele um cara super famoso. Ele é um cara famoso. Fala um monte de besteira, mas ele é famoso. O que você acha que o jornalismo vai aprender dos métodos deles para recuperar terreno? Então, acho que são duas lições principais, né? A primeira, as duas a gente já comentou aqui mais ou menos, mas a primeira fundamental é não cair nas armadilhas de qualquer pessoa quando ela joga para você uma informação ou não. Pensar 3, 4, 5 vezes a mais do que normalmente você pensaria para dar uma informação ou não e o tamanho dessa informação. Então, acho que essa é a primeira. Talvez, em outros tempos, a gente não ficasse... Claro, cobertura política exige uma malícia maior do que qualquer outro tipo de cobertura. Exige essa leitura além do óbvio. Mas, nesse caso, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho mais. Acho que a gente deu um novo salto ali até de qualidade, eu acho, nossa mesmo, de parar para pensar o que o cara quer com aquele objetivo. Porque como é tudo sempre um controle de narrativa, né? E muito bem engendrada, assim, acho que a gente começou a aprender que algumas coisas, simplesmente, por mais que você esteja muito, muito bravo com aquilo, que aquilo seja um absurdo muito grande, como aquela cobrança ali da Folha que a gente deu, que a gente queira muito, o fulano tem que ser preso, ele cometeu um crime, que não sei o quê, parará. Vou dar um exemplo aqui. Na cobertura do domingo de eleição, eu fiz o horário da manhã, mais ou menos, né? Fiquei no ar de 10 da manhã até umas 4, 5 da tarde. Depois eu fiquei lá, fui votar e voltei e fiquei ajudando. Mas assim, que eu estava no ar mesmo, comandando ali, era esse horário. Começou a história da PRF fazendo as fiscalizações no Nordeste e tal, não sei o quê. Como é que começa? Começa um vídeo no Twitter e tal. A gente, mas será que... Aí começa, mas será... Qual é o tamanho disso? Por quê? É um absurdo. A gente está protegendo a PRF? Não. Mas se você vai dar um negócio... Imagina você dar no dia da eleição... Olha a decisão. Você dá no dia da eleição um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal impedindo um eleitor nordestino de votar. Então, assim, não era qualquer coisa. Você tem que avaliar muito bem o que você está fazendo. Aí começa um vídeo. Eu falei, calma aí, um vídeo? Mandei, galera, vamos checar e tal, não sei o quê, vamos ver com calma. Então tá bom. Aí começa outro vídeo. 2, 3, isso aqui. Tá. Aí o TSS pronunciou e tal. E assim, a galera inteira da redação, inclusive eu tava no ar, eu tava com o Eltz, com a Aline e com o Marcelo Cosme, que era uma coragem dividida, né? Eles fazendo pressão. A gente tem que dar, isso aqui, isso aqui. Eu falei, calma, segura, galera, segura, calma. Porque é óbvio que aquilo dá raiva, é óbvio que você vai querer denunciar aquilo e tal. Mas assim, se o cara faz aquilo no dia da eleição, ele achou que ninguém ia ver? Não, ele achou que a gente ia ver mesmo, que a gente ia dar mesmo, que a gente ia entrar mesmo, que a gente ia...
ao entrar, cobrar, e aí você rivaliza, aí você sobe o negócio, aí faz uma escalada de tensão do caralho, aí você cobra o TSE, e o Alexandre de Moraes tem que vir a público, tem que falar. Então, tudo quando você entra no ar, numa mídia profissional, lógico, existe um tamanho, né? Quando a gente entrou, demorou pra caramba e tal, não sei o que lá. A gente já sabia daquilo há muito tempo que tava rolando. Aí a gente viu, não, realmente são muitos relatos e o TSS chegou a pedir explicações para a PRF. E depois o Alexandre de Moraes ia fazer aquele pronunciamento que ele sempre faz, mas a gente sabia que a gente já ia transmitir, mas a gente sabia que ele ia falar disso. E a partir dali a gente entrou mais forte no assunto. Mesmo assim, eu tive que dar uma segurada. Por quê? Porque o cara foi lá, o diretor da PRF foi lá, conversou com o Alexandre de Moraes e saiu. E aí o povo, meu povo, tô dizendo, né? Porra, mas como é que o cara vai lá, comete um crime eleitoral e sai sem ser preso, algemado, que não sei o quê? Eu falei, galera, calma, segura. Se o cara sai de lá preso, algemado, nesse momento, imagina o que é. Imagina o diretor da PRF sai algemado porque ele foi lá, interrompeu o voto. Meu irmão, acabou a eleição. Aí que tudo que eles queriam era, resumindo, de bastidor que a gente ficou sabendo, eles queriam que o Moraes estendesse o horário eleitoral no Nordeste para dizer que ele descumpriu, não é descumpriu, né, mas que ele desequilibrou o pleito, fazendo com que o Nordeste tivesse mais tempo para votar, Nordeste que vota no candidato agora eleito Lula, e com isso, o que eles iam fazer? Iam entrar imediatamente com um pedido de anulação das eleições. Então isso é o que a gente sabia de bastidor. Então assim, você não pode tomar uma decisão dessa, mesmo que o cara logicamente mereça sair de lá algemado, por motivos óbvios, né? Porque ali a gente estava cobrindo um golpe, né? É isso que a gente estava fazendo. Mas assim, cobrir o golpe neste momento com a crítica necessária talvez fosse favorecer o golpe. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma lição, fazendo todo A segunda lição é que eu acho que a gente vai ter que enfrentar para frente, que é a internet mesmo, a rede social. É entender que o Flow, às vezes, podcast, né, o Flow, tem mais importância do que um jornal tradicional, né? Tem mais audiência do que um jornal tradicional. A gente tem que entender por quê, e eu acho que a gente tem que ir atrás disso, de certa forma, e buscar investimento nisso. Acho que as empresas precisam acordar um pouco para isso. Eu faço minha parte lá, tento encher o saco, né, dos meus coleguinhas, mas eu acho que elas precisam acordar para isso em geral, porque em algum momento isso vai gerar uma crise de credibilidade. A gente vai falar para assim como o Telegram fala para uma bolha, a gente vai começar a falar para outra bolha, ainda com mais credibilidade do que o Telegram, verdade. Mas percebe-se que você vai falar com metade da população brasileira para menos. Então isso pode gerar um problema num determinado momento de você simplesmente começar a falar sozinho ou falar para pessoas que talvez você não precisasse, entre aspas, se preocupar tanto em falar ou desmentir uma fake news, por exemplo, né? Acho que das decisões mais difíceis que a gente pode tomar é justamente do que você não vai dar, né? Dar tudo o tempo inteiro, que inclusive algumas escolas de jornalismo são assim, porque dessa forma você garante uma isonomia completa, tá tudo tranquilo, você vai dar tudo o tempo inteiro. E você garante que o seu leitor lê tudo o tempo inteiro e ele julgue tudo e tal, não sei o que lá. Eu, particularmente, acho que se você fizer isso, você abre mão do seu trabalho, da primazia do seu trabalho, que é ser um curador de notícia mesmo, né, de conteúdo. E eu acho que a decisão mais difícil não é o que você coloca no ar, não. Acho que a decisão mais difícil é o que você não coloca no ar. É essa a decisão mais difícil que você tem que tomar sempre. Essa aí é um exemplo e a gente deu... essa eleição foi a eleição, não só a eleição, mas nos últimos 4 anos, né? A gente começou a criar critérios. Por exemplo, o presidente fala uma coisa, um absurdo. Tudo bem, você vai cobrir uma vez. Ele repetiu aquele absurdo mais de 200 vezes, você vai colocar aquilo no ar todas as vezes que ele for falar coisas
aleatórias sobre Covid, vacina e tal, não sei o quê. Não vale a pena. Então acho que essa é a reflexão. Obrigado. Beijo.